Você já se pegou pensando, meu Deus, estou repetindo a mesma história da minha mãe. Por que que eu sempre atraio as mesmas pessoas? E essa resposta pode estar num lugar que você ainda não olhou, o seu sistema familiar. E hoje eu quero te mostrar por que que esses padrões repetem. Não é por fraqueza, é por amor. Um amor cego, um amor que ainda não está vendo. Meu nome é Ludmila Lorena, eu sou mentora de reconexão emocional, especialista em constelação familiar. E hoje nós estamos aqui para a gente falar sobre os padrões que você repete na sua vida. Não começaram com você, eles começam lá dos seus pais, mas os seus pais aprenderam com seus avós, e seus avós aprenderam com seus bisavós, e são histórias que vão repetindo dentro do seu sistema familiar até chegar até você. Então, a forma como se você se relaciona com o outro. Onde você aprende isso? Você aprende no primeiro relacionamento que você tem com a sua mãe, no relacionamento da sua mãe com o seu pai. E é desse lugar que vêm os nossos padrões de relacionamento, da nossa família, do nosso sistema familiar. Por que o sistema familiar? Porque é o primeiro lugar que a gente tem contato com o mundo. É o primeiro lugar de onde vem a nossa vida, vem toda a nossa força, vem dessa família, vem desses pais. E esses pais também aprenderam com outros pais. Então isso vai passando, e são padrões que vão passando de gerações em gerações. Muitas pessoas criam um pouco de resistência de entender que esses padrões vêm lá de trás e vêm vindo para frente, mas não tem como. A gente, do mesmo jeito que a gente herda genética, a gente também herda sentimentos, a gente também herda formas de viver, formas de ser. Vocês percebem que cada família, ela tem um jeito de existir, ela tem uma estrutura, ela tem as suas crenças, ela tem sua forma de existir. E a gente herda todos esses padrões, eles vêm vindo de geração em geração. Só que lá atrás, cada família é construída de alguma forma, né? Tem muitas histórias, muitas questões dentro das famílias que vão vindo e vão se repetindo. Mas por que que esses padrões se repetem? Esses padrões, gente, se repetem, isso é chave de virada, vale ouro essa informação que eu vou dar. Porque a gente quer consertar, porque ficou algo lá atrás que ficou fora do lugar, que ou porque não foi dado um pertencimento, ou porque alguém não olhou, ou porque não pode ser falado, ficou um segredo. Então ficou como se ficasse alguma coisa errada lá atrás, e aí os descendentes vêm olhando, querendo consertar. Então vamos dar um exemplo. Por exemplo, quando você olha para os seus pais e acha que o relacionamento dos seus pais não deu certo, você ficou entre o relacionamento dos seus pais com um ponto de vista, querendo consertar aquele relacionamento, qual que é a sua tendência? Você trazer relacionamentos iguais para a sua vida. Para quê? Para que você possa fazer diferente deles. Então você quer consertar o que deu errado. E aí você repete os padrões, porque a gente está sempre querendo consertar. Mesmo quando é algo que eu não sei, sim, mesmo quando é alguma coisa lá atrás, que aconteceu lá com a minha avó, no relacionamento da minha avó e do meu avô. Né? Isso reverberou. Por que que eu vou olhar para minha avó, para meu avô? Porque às vezes a minha mãe ficou olhando para aquele relacionamento. E eu, como filha, como a minha mãe não estava disponível emocionalmente para mim, estava olhando para aquelas dores, eu olho para as dores da minha mãe. Tá vendo que é um movimento de amor cego? E aí eu tento consertar aquilo como? Repetindo a história, um movimento de amor que não vê. Vai adiantar eu voltar lá na história da minha avó, trazer um parceiro parecido para repetir a história da minha avó? Isso vai consertar alguma coisa? Isso não vai consertar, isso já aconteceu lá atrás. Mas isso é um movimento, gente, não é uma coisa que a gente faz pensando com clareza. Isso é um movimento totalmente inconsciente da nossa alma, de querer incluir e saber que tudo pertence. Porque dentro de uma consciência coletiva, que é onde a gente está na constelação familiar, a gente trabalha dentro de um coletivo, dentro de um sistema. A constelação familiar nada mais é do que uma terapia relacional, que ela harmoniza os nossos relacionamentos de forma cada vez mais estruturada. E o que que acontece? Quando a gente esses relacionamentos eles não funcionam e a gente fica naquele lugar que aquilo ali não funcionou, né? Emocionalmente ficou coisas ali que não ficaram resolvidas, a gente volta ali e repete nesse movimento de amor cego, tentando consertar o que não deu certo. Mas e aí? E agora? O que que eu faço com essa informação? É sobre isso que a gente faz. Olha, na constelação familiar. A gente usa a técnica da constelação familiar para te liberar desses padrões. Por quê? O que que vai acontecer quando a gente está repetindo esses padrões? A gente está olhando para trás, a gente está olhando para o menos, como se essas histórias lá atrás não tivessem sido suficientes. As histórias não tivessem sido completas, porque a gente tem um ponto de vista de certo e de errado. E na visão sistêmica, a visão não é sobre certo e sobre errado, é sobre o que cria mais. Por exemplo, uma família que tem muitos abandonos, a vida é passada adiante com os abandonos. Com os abandonos, as pessoas sobreviveram com os abandonos, e o abandono acaba tendo que fazer parte dessa história, mas fez parte lá atrás. Eu não preciso ficar repetindo os abandonos da minha vida. Foi como tinha que ser até aqui.
Foi o suficiente. É uma frase que a gente usa muito na sistêmica. Foi o suficiente. Foi como tinha que ser. Porque a gente não tem como a gente mudar o que foi para trás. E o que foi para trás foi. E agora o que a gente vai fazer com isso daqui para frente? E aí se a gente não olha, se a gente não olha para frente, para daqui para frente, a gente fica olhando para o que faltou. Então é sempre uma tendência da gente. Então por que a gente repete padrão? Porque a gente está sempre olhando para o que faltou. A gente não está olhando para o que a gente tem. Então o movimento é sempre de concordância, né? Com o coração junto. Por exemplo, quando a gente fala de um avô ou de uma avó falando mal, né? Meu avô era muito mulherengo, ele deixou a minha avó, ele foi péssimo marido, minha avó teve uma vida muito difícil. O que você está me dizendo? Que você está olhando para aquela história como pequena, cheia de julgamento, cheia de crítica. E ali, quando você olha para essa história cheia de julgamento, cheia de crítica, o que um descendente inconsciente, a alma dele, vai fazer? Se tudo pertence, tudo tem que fazer, faz parte, vai querer repetir uma história para que essa história possa ser consertada. Então, quando a gente olha para a avó, foi muito difícil, mas deu tudo certo. A minha avó conseguiu criar os filhos, meu avô tinha as dificuldades dele, histórias que vão sendo passadas. E aí, a gente olhar para isso com concordância, o que é isso? Com o coração junto. Não é esse concordar que as pessoas acham que se eu concordar eu sou igual. Não. É que entender que aquilo ali foi como tinha que ser, mas não precisa ser de novo. Se eu tive uma mãe que teve um relacionamento muito infeliz, por que eu tenho que arrumar um marido e ser infeliz também? Mas quando eu olho para minha mãe, olho com fraqueza, morrendo de dó da minha mãe, dela ter tido aquele marido difícil, que traiu, que nananã, eu vou querer consertar aquela história. Aí eu vou acabar trazendo para mim relacionamentos para repetir uma história que já aconteceu, que já foi. Por isso que é um movimento de amor cego. Não é um amor que está vendo a vida, que está olhando para frente, que está deixando o fluxo de vida ir para frente. É um amor que está olhando para trás, está olhando para as dores, está olhando para as faltas. É por isso que a gente vai repetindo tudo isso dentro dos nossos relacionamentos. Então, os nossos relacionamentos têm mais a ver com a gente do que com o outro. Dentro da gente, traz o que traz as pessoas do lado de fora. Então, as questões que as pessoas de relacionamento estão trazendo pra gente é algo que a gente precisa olhar dentro da gente pra gente curar. Então, dito que nos relacionamentos amorosos, a gente vai trazendo pessoas que vão trazer cura para o nosso sistema familiar, que traz as dores mais profundas do nosso sistema para a gente viver aquilo, dar um espaço para aquilo ali e conseguir olhar para a vida, olhar para frente. Então, se você atrai um relacionamento, eu falo isso muito, um relacionamento abusivo, para ter um abusador, primeiro, para uma pessoa me abusar, eu já aceito ser abusada. Eu já permito ser abusada. Porque um abusador não vai abusar de uma pessoa que não aceita ser abusada. Um abusador ele vai encontrar uma pessoa, uma presa fácil, né? Uma pessoa boazinha, uma pessoa que quer fazer tudo direitinho, que para poder trazer uma pessoa que não fala nada, que você tá sempre caladinha, que ela aceita tudo, que ela tem medo de perder no relacionamento, ela vai atrair o quê? Um abusador. O abuso tá onde? Dentro da pessoa, tá dentro dela. Ela primeiro precisa trabalhar esses abusos dentro dela, para ela não trazer mais para a vida dela essas pessoas que abusam. Então, quando você sente que você não é vista, aonde que está a falta de olhar? Dentro de você, de histórias suas lá da sua infância, que você não se sentiu vista, não se sentiu pertencente, e você fica repetindo essas histórias para ser consertada, para ver se alguém consegue te olhar, se alguém consegue te ver. Então, o movimento é a gente começar a olhar para dentro da gente, para o nosso amor próprio, para a pessoa maravilhosa que nós somos, porque a vida tem as suas pautas, e como que a gente vai lidar com isso? Então, a constelação familiar, ela é uma terapia que traz muita autorresponsabilidade. O que o outro faz comigo, eu não vou controlar, mas como eu reajo com isso, sim. O que aconteceu lá com meus pais, com a minha mãe, eu não posso controlar, porque eu era uma criança inocente, eu vivia ali dentro de um lar, né, difícil, cheio de gritos, uma família totalmente disfuncional. A criança não tem como escolher isso, mas quando eu viro adulto, eu posso escolher. Eu não preciso ficar repetindo as histórias minhas lá da infância na minha vida adulta, porque quando eu sou adulta, eu sou autorresponsável pelas minhas histórias. Tive abusos, né, tive pais abusivos, às vezes no abuso não é só um abuso de sexual. O abuso, muitas vezes, também é um abuso emocional, né? Uma agressividade de famílias disfuncionais. A gente é muito abusado dentro desse lugar. Muitas pessoas chegam assim, muito adoecidas dentro desses abusos. E a gente precisa olhar para dentro da gente e entender aonde que a gente ainda, a nossa criança ferida, está aceitando esses abusos na nossa vida adulta. Na nossa vida adulta, a gente não precisa mais aceitar relacionamentos abusivos, abuso emocional, né, disfuncionalidade. A gente precisa cuidar da gente para a gente ser pessoas inteiras e conseguir olhar para essa vida para o mais, caminhar para a vida.
Então é sobre isso que eu estou falando. Por que que você está repetindo o padrão? Porque você está querendo consertar as histórias de trás. E como que eu ainda conserto? Porque eu tenho crítica, eu tenho julgamento ou eu tenho pena deles. Então eu vejo eles como pequeno, porque a vida, eles vêm de uma fonte infinita e vai vindo pelos nossos ancestrais e chega pra gente. E só pelo fato deles ter trazido a vida deles, a vida para nós, né, através deles, eles já são grandes. Eles são grandes por quê? Porque a nossa vida chegou por eles. Aí a pessoa fala: "Não, mas meu pai era péssimo e ele é maior do que eu". Ele é maior do que você. Por quê? Porque ele trouxe a vida. O convite aqui é para a gente olhar para o mais, olhar para a força, para a vida. Né? O preço que a vida custou para você, um preço alto, uma vida difícil, mas o que que você vai fazer com isso até aqui? Você sobreviveu a tudo isso. E agora? O que que a gente vai fazer com tudo isso? Como que a gente vai lidar com tudo isso, né? Eu falo sempre nos meus vídeos. 10% é a circunstância, 90% é o que a gente vai fazer com isso. Porque nós não somos mais crianças. Enquanto a gente está ainda no vitimismo, nesse sentido, coitado, porque foi o que minha mãe fez comigo, olha o que, que essa pessoa está fazendo comigo, está me abusando, eu estou num relacionamento abusivo, mas e você, adulta? O que, que você vai fazer com isso? Esse é o movimento que a constelação familiar faz. Ela traz para você, para mostrar para você aonde que o seu fluxo de vida está interrompido, aonde a mangueira da sua vida está dobrada, para você entender a raiz das suas questões, né? Onde o seu amor cego está olhando para se transformar num amor que vê, um amor que libera. Libera o quê? O fluxo da sua vida, para você poder viver olhando para a vida, viver olhando para esse mais, para essa vida grande que chegou até você. E a gente poder trazer isso, porque honrar a nossa mãe e o nosso pai não é ficar olhando para as dores deles e parado, estagnado na vida. Honrar nossa mãe e nosso pai, a vida que eles deram pra gente, é poder passar essa vida para frente, é deixar essa vida fluir como um rio na nossa vida. Quando você para de querer consertar os seus pais ou ser melhor do que seus pais, você aceita a vida como ela veio. E isso te liberta, te coloca no seu lugar e faz essa vida fluir para frente, para a vida. Então, a constelação familiar nada mais é do que transformação. É para transformar a sua vida, para tirar você de um lugar e te colocar no fluxo de vida, te tirar desse lugar de criança ainda, nessas dores suas de criança, nessas dores suas ancestrais, de querer compensar tudo isso no movimento de amor cego, ficar repetindo história, nadando, nadando e morrendo na praia, né? Correndo atrás do próprio rabo, são, né, expressões que a gente usa muito dentro da constelação, porque as pessoas estão andando em círculo. Mas por quê? É porque elas querem ser infelizes? Não, é porque elas não sabem, porque é inconsciente, porque está num lugar que elas não estão conseguindo ver. Né? Muitas pessoas chegam até a mim para constelar e falam: Ludmila, eu não sei mais o que, que eu faço, eu não sei mais como mudar essa situação, eu repito essa situação de novo, e agora? O que, que eu vou fazer da minha vida? E na constelação eu falo: está no lugar certo. Na constelação você vai ver o que você ainda não viu. E o que a nossa alma vê, ela nunca mais desvê. Trabalhando aonde? Dentro das nossas emoções, dentro das águas paradas que estão dentro da gente. Então é isso que eu vim trazer para vocês. E para você trazer mais clareza, por que que nós estamos repetindo todos esses padrões nos nossos relacionamentos. Vocês nunca vão me ver falando se você tem que ficar ou não casado, ou tem que estar ou não em algum lugar. Eu nunca vou falar isso para vocês. Eu sempre vou trazer para vocês esse olhar da constelação, que é você olhar para dentro de você incluir as suas dores, entender o que está faltando dentro de você, para que você possa ser uma pessoa inteira e se autorresponsabilizar para a sua vida e realmente tomar suas decisões, não mais nessas dores, mas sim na vida, no fluxo, olhando para frente, em honra a essa vida grande que chegou para você. E aí você me conta, depois coloca aí nos comentários, se você já repetiu, se viu repetindo alguns padrões, e se você repete alguns padrões, se quiser vir, vem constelar, vem olhar para isso, vem cuidar de você, vem caminhar para a vida, vem caminhar para o mais. E é sobre isso que eu vim trazer. Então, um beijo no coração de todos vocês. Toda sexta-feira tem vídeo. Se gostou, curte, compartilha com um amigo. Vamos trazer essa visão sistêmica para o mundo, né? Eu tenho um projeto de milhões, de levar a constelação para milhares de pessoas, para elas poderem conhecer isso com mais profundidade, poder viver de forma mais diferente, entender que tem jeito sim da gente liberar o fluxo da nossa vida e viver sim uma vida inteira, plena, como adultos e feliz. Isso então, muito obrigada para quem estava comigo até aqui. Fiquem comigo, toda sexta-feira tem vídeo novo no canal. Então, namastê!